Boa noite. Vamos começar uma noite de um bate-papo muito gostoso sobre um filme, O Feitiço do Tempo, e a relação disso com o nosso amadurecimento, com a nossa busca pela felicidade. Temos aqui então um convidado especial, ilustre, que é o Senhor Ney Kloster, que vai entrar aqui com a gente e partilhar um pouquinho de como a gente pode, a partir de um filme que é um filme de comédia, né? E a gente pode analisar algumas cenas e conseguir aprofundar em muitos assuntos essenciais aqui para nossa existência mesmo. Então, o tema do Feitiço do Tempo, né? Um filme muito bem feito, assim, um filme antigo. Confesso que eu até falei nos stories lá, né? Não era um filme que eu gostei de ver já no início, mas porque parecia um pouco monótono, né? E depois, quando a gente se dá conta de todos os ensinamentos que tem por trás, aí sim a gente descobre o valor disso para uma antropologia, para um entendimento mais profundo de quem é o ser humano. Então, o tema da liberdade, o tema da maturidade e o tema da felicidade vão aparecer nessa história. Então, eu vou esperar aqui um minutinho mais para o senhor Ney Kloster nos aparecer aqui conosco e já daremos início à nossa pauta inicial aqui, que é um pouquinho, né, um preâmbulo de como foi a história, né, de como saiu, como é o filme, e depois as relações disso com o campo da educação, da nossa autoeducação e a nossa perspectiva de vida também. Então, o Feitiço do Tempo, deixa eu só puxar aqui o tema principal, o Feitiço do Tempo. Somos mais um minutinho para o Ney Kloster. Ney, cadê você? Já apareceu aí. E já um filme que foi lançado em 1993. E esse filme teve esse objetivo aí, que é tratar o tema da busca pela felicidade. Muitos podem ter imaginado, bom, encontrar a felicidade não é uma tarefa fácil, né? E aqui a gente pode analisar pelo âmbito da maturidade, né? Analisar pelo âmbito de um adulto, né? Que tem ali umas responsabilidades, especialmente no âmbito da educação, né? Como que a gente pode puxar aqui algumas cenas e trabalhar esse filme com mais profundidade. Deixa eu ver aqui se o Ney Kloster já entra aqui conosco. E aí já começamos. Tá mudo pra você, Juju? Tá dando pra ouvir? Não tá dando pra ouvir mesmo? Confirma aí que a gente começa outra vez. Acho que eu vou fazer mais uma. Isso, beleza. Tá dando pra ouvir bem? Então, ótimo. Então, do nosso tema, vamos ver aqui ao longo dessa live algumas ideias que mostram, né? Esse cara, é um jornalista, e o Phil, ele teve que fazer uma missão especial de chegar numa cidade e fazer uma reportagem sobre enfim, era um tema em que uma marmota saía ou não, dava a entender que esse animalzinho dava a entender um pouquinho essa perspectiva de tempo, né? E era um jornalista que trabalhava com estudos de meteorologia e achava aquilo tudo uma bobagem. Pegou uma nevasca, se atrapalhou ali naquela reportagem, um dia extremamente chato, né? Pensa assim, um dia chato em que você tá fazendo um negócio que você não gostaria de estar fazendo e de repente você não consegue, né, sair daquele dia. Aquele dia não tá dando certo. E aí, o que a gente pode ver daquele momento em que ele aperta lá, né, programa despertador para o dia seguinte, já para ir embora daquela situação, e acontece que o relógio toca, né, com a mesma. Com tudo muito estranho, né, porque era o mesmo dia, e agora eu já tô aqui com meu pai perguntando, cadê vocês? Eu tô aqui online, ele que... Ah, agora apareceu. Então eu já tô contando um pouquinho aqui do filme. O Phil fica preso nesse dia, um dia que ele tava louco para que passasse,
e de repente a gente percebe que muitos dias podem ser para a gente um pouco repetitivos, né? Mas ter ali essa pegada, né? Essas perguntas que eu até pus nos stories, né? Será que a gente pode perceber algum fio condutor aqui de felicidade? Olá, senhor Ney Kloster. Olá, tudo bom? Como Tudo é que bem? você está? Tudo Tudo bem? certo? Ótimo. Eu fui Atrasei dando um pouco aí. umas pinceladas, né, nesses primeiros minutos aqui, do que era esse preâmbulo, né, que, bom, como é que ficou ali o fio preso naquele dia, né, o fio prendeu ali naquele dia, um dia chato, né, um dia que a gente às vezes está também trazendo aqui para o nosso dia a dia. Tem dias que são muito parecidos, ou a gente parece que está só administrando rotinas de banho, filho, busca, tarefa, comida, né, e tal. E de repente temos aqui um panorama para a gente avaliar um pouquinho como que a gente encara esse dia, né? Qual que é o nosso filtro e qual que é, né, o protagonista dessa situação, que somos nós, né? Como que a gente encara as situações chatas ou adversas, né? E como que isso vai sendo para a gente um escalonamento aí de maturidade. Vou passar aqui o bastão, que eu sei que vai ter um monte de coisa para falar desse filme aqui. Eu tava doida para você chegar aqui. Já fui com... Mas a live é mais sua do que minha aqui. Esse filme é maravilhoso, né? Porque e é interessante, maravilhoso, porque a primeira vez que eu vi foi num sábado à tarde, eu querendo achar alguma coisa para me distrair, alguma coisa assim. Olhei ele sem muita pretensão, querendo achar alguma ação, e às vezes eu não fui nos detalhes do filme e até não Uhum. gostei. Eu E também tô... a segunda vez que eu vi esse filme foi conduzido pelas mãos de um grande amigo que é o Sávio, que ele foi fazendo uma série de questionamentos e foi me deixando, foi me fazendo descobrir a riqueza desse filme. E aí eu achei ele maravilhoso, né? Porque uma coisa bacana desse filme é que ele representa um pouco da nossa realidade, né? Nossos dias, eles se repetem, né? A gente acorda, levanta, isso que você estava falando, assim, e esse filme nos mostra assim como que eu encaro tudo isso, né? Como que eu encaro, né? Qual é a minha maneira de encarar a vida dentro disso aí. E ele fala muito mais, ele fala não só de encarar a vida do teu dia a dia, né? No começo do filme a gente vê muito bem isso, a comparação entre ele, os dois personagens principais, né? O Phil e a Rita, ela super otimista, olhando a mesma figura, né? Todo mundo ali se divertindo, ela olhando e achando aquilo bonito, uma beleza impressionante. E ele vendo tudo aquilo feio. E a vida é assim, a gente está sempre com um copo na metade. Eu posso ficar reclamando porque está na metade, ou posso ficar feliz porque tem a metade. Assim, é como a gente quer viver nessa vida, né? Eu posso viver reclamando, triste, e posso estar muito feliz, assim. E ele vai muito além, esse filme. Ele vai dizendo que você pode descobrir um sentido da vida. E a hora que você descobre um sentido da vida, quando as coisas começam a fazer tudo sentido e você chega no que realmente a gente tem que chegar, que é a felicidade, né? Aí às vezes não importa o cansaço, tem uma cena que assim, é muito bacana no final do filme, ele fazendo uma série de coisas boas e ajuda um menino que cai da árvore, e ele vê que ele está cansado, com as dores assim, porque aquele dia tem sido uma luta para ele, e ele fala assim, cara, você nem me agradeceu, já faz 20 vezes que eu te salvei e você nunca me agradeceu, você sempre sai correndo. E quando a gente consegue ver isso, mas ele tinha sentido em fazer aquilo e estava feliz, embora fisicamente cansado. Então ele é um filme que ensina muito a gente, esse filme, O Feitiço do Tempo. Eu vi as figuras que você colocou aqui, Cícera, que assim, eu acho maravilhoso. E eu achei bacana porque vi ainda essa semana para a gente poder fazer isso aqui. E, e descobri uma coisa maravilhosa, assim, porque no finalzinho do filme tem uma coisa que a gente consegue descobrir. E uma das últimas frases do filme, né, que ele fala para a Rita, ele fala assim, o que eu posso fazer de bom para você hoje?
né? Que é algo que está lá no final do filme, é algo que quando você coloca e quando as pessoas, umas para as outras, conseguem olhar nos olhos, né, e falar, o que eu posso fazer para você hoje? Né, esse espírito de serviço faz com que todo o seu dia tenha sentido e seja muito feliz. Né? E aí a gente pergunta, né, mas o que esse filme tem a ver com toda essa nossa luta de formação de pais e tal? Né? Se você até passei para você né, Uma pergunta. uma pergunta aí, né? Como é que as pessoas que estão vendo aí, né, dizendo, poxa, assim, o que isso tudo tem a ver com a nosso treinamento? Mas na realidade, quando os pais eles conseguem fazer uma transformação como o Phil fez, né, eles vão ser excelentes pais. Porque os filhos, eles são testemunha das nossas mazelas, das nossas dificuldades, né? Eles são protagonistas e são testemunhas de que a gente, às vezes, tenta ser melhor e não consegue. Né? Mas eles também vão ser testemunhas e devem ser testemunha da nossa luta diária de ser melhor. E isso vai fazer com que eles, sim, vamos supor, tenham força para crescer também aí. Certo? Tá? Essa é uma das ideias. Mas eu não sei se eu estou te atropelando aqui, se a gente, às Não, a vezes, gente eu está falo... num bate-papo absurdamente solto aqui. Senhor Ben Closter, sinta-se em casa para a gente conversar aqui. Eu sei que esse tema, né, a gente tem um roteiro mais ou menos aqui preparado em todas as fases em que a gente pode se encontrar, né? Aqui pensando, nossa, hoje, né, um dia comum, uma terça-feira comum, estamos nós, né, com as nossas coisas também, as crianças, algumas já na cama, outras ainda por dormir e cansados, né, final de ano, e a gente pode parar e olhar esse filme e pensar assim, bom, mais um dia, né, amanhã mais um dia, amanhã mais um dia, mas qual é esse filtro, né, e essa pergunta que eu joguei aqui também nos stories para a gente refletir, o que eu faria se eu tivesse esse dia, só esse dia para ser feliz, né, esse dia, e qual seria a minha postura diante disso? A gente percebe que houve, né, todo um escalonamento do personagem para que ele percebesse o que é felicidade de verdade. A gente sabe que existe uma qualidade moral, né, o termo a felicidade não é simplesmente um sentir, um gostoso, né, a felicidade é muito mais do que isso, ela não é epidérmica, ela não é algo sentimental, a felicidade, ela tem uma carga... muito grande, né, de antropologia para a gente entender o valor da felicidade. E isso supõe uma maturidade, supõe uma perspectiva, e é um tema que a gente não pode achar que já está. Esgotamos o tema felicidade, porque eu sei que não é só né, um sentimento. Não, a felicidade, ela tem suas raízes, né, na liberdade, na qualidade das nossas escolhas, também esse filtro dos nossos juízos, como que eu olho para as pessoas à minha volta. Isso que de certa forma foi citado aqui no começo, né? Se eu olho sempre o que está faltando no meu dia, puxa, não consegui chegar naquilo, não consegui chegar naquele outro, ou se eu olho aquilo que eu fui capaz de fazer, puxa, eu fui capaz de me lapidar aqui, fui capaz de dizer esse sim aqui, aquele outro vai ficar para amanhã, mas tudo bem, porque a gente tem as nossas dificuldades. Então, no começo do filme, a gente percebe um fio que é chato, né? Um fio pessimista, né? Um Deixa eu fio... só, em cima do que você Fala. falou aqui, eu só fazer um parênteses, uma coisa que eu achei legal que eu estava comentando. Esse filme que fala do feitiço do tempo, podia ser também um nome, podia ter outro nome, Em Busca da Felicidade, né? Que é Porque outro filme. ele é um outro filme, mas esse aqui, ele vai atrás da felicidade, certo? Esse é o caminho para assim, a felicidade, né? E é muito interessante a gente olhando às vezes o título, às vezes queria ver se você consegue pegar algumas coisas do filme. Esse é um filme que mostra como é ser feliz. E a gente vê, hoje, agora à tarde, estava conversando com um amigo sobre o matrimônio, né? E o que é qual é uma pessoa que vai para o matrimônio? Ele vai para fazer as pessoas felizes. E aí ele consegue ser muito feliz. E este filme, você vai comentar agora das camadas, é justamente isso. Quando ele foi para o dia,
para tentar ser feliz, buscar a felicidade ou o prazer, né? Ele nunca conseguiu a felicidade, né? Como se a felicidade mesmo. Ele conseguiu prazer, ele conseguiu sucesso, ele conseguiu tudo. Mas a felicidade não. Agora, quando ele se propõe, né, a dizer, né, o que você gostaria que eu fizesse e fazer a felicidade que Do outro pode ali, né? ser do outro, que pode ser uma coisa muito grande, como salvar a vida do menino que caiu, ou uma pessoa que se engasgou, ou trocar o pneu de uma pessoa, né, ou dar um prato de comida para uma pessoa que estava com fome. Todas essas pequenas coisas transformou ele numa pessoa muito feliz, né? Mas Exato. vai, assim, eu achei bacana você falar da busca da linha da felicidade, né? Que é, eu digo assim, um ponto fundamental no matrimônio. Eu não posso entrar no matrimônio para ser feliz, né? É mais para fazer o outro feliz, né? Seja em todas as situações, até no relacionamento, né, matrimonial, né? Eu vou para fazer a outra pessoa feliz. E eu estou na família para fazer os filhos felizes, né? Quer dizer, essa é a característica. E aí, às vezes, até uma correção para um filho, mas com a finalidade de eu quero fazer ele feliz. Essa é a grande característica. E o que a gente recebe disso é uma felicidade muito grande, né? Sim. Isso é uma felicidade muito grande. Então, esse é o tema. Felicidade, coisas pequenas que vão agora caminhar, né? Nos encaminhar para isso. Percebemos que a felicidade não é tão óbvia, é necessário esse exercício de sair de si. E não é um processo fácil, né? Normalmente a gente acorda e está lá pensando em nós mesmos. Se a gente fizesse aqui um gráfico de pizza, né, dos nossos pensamentos, né? O que foi o que eu pensei? Puxa, eu tô com fome, eu tô com isso, eu tenho isso para resolver, eu tenho isso para fazer. E quanto eu pensei nos outros, né? Será que ela tá feliz? O que aconteceu? O que foi aquele olhar? O que será que ele precisa? Vou me adiantar aqui para preparar isso para ele, acho que ele vai gostar. Cada dia a gente pode fazer esse gráfico de pizza aqui. E no caso do Phil, a gente percebe que no início ali ele só tinha o gráfico totalmente voltado para ele, né? E essa felicidade não acontece quando esse é o nosso olhar. E depois que ele percebe que está preso no tempo, a gente vê que ele vai fazendo algumas tentativas de felicidade dentro daquele dia. E esse tempo, né? Também a palavra tempo é uma palavra que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, né? A importância do tempo, né? O tempo como um tesouro também. Mas aqui é interessante a gente ver essas camadas ou etapas ou degraus, né? Na verdade, um plano inclinado, né? Do nosso desenvolvimento pessoal. Se a gente está numa fase ainda um pouco voltada para as nossas tristezas, para as nossas canseiras, né? A gente sabe, né? Uma frase conhecida de São José Maria é isso, né? Se tá triste, né? Alguma coisa entre você e Deus, né? Falta um sim teu aí que você tá guardando e que não deu certo, porque você quis se proteger, se defender e não reconheceu esse passo que faltou dar, né? Então, essa primeira etapa, pai, queria que você falasse um pouquinho dessas primeiras camadas, né? A gente pode falar camadas, mas podemos transpor em etapas, né? Essa Em primeira etapas etapa de aí. um ser humano ainda um pouco que está muito preocupado com, né, com a sua felicidade assim egoísta, né? Como que a gente faz para ir evoluindo desse primeiro olhar? Ó, nesse trabalho que ele tem aí, primeiro ele percebe que a vida tem essa rotina, né? E a rotina, né, nosso pai falava, não é, como é que ele falava, agora me fugiu, assim, não é fazer sempre a mesma coisa, é fazer todo dia, né? Me Não sei fugiu aqui. Me Perdão. fugiu aqui. É fazer as coisas sem o amor, né? Sem o amor. Mas nessa primeira etapa aqui, o filme fala muito da liberdade, né? Que é um Peraí, só deixa eu conceito que corrigir vem vindo. a frase. Você falou, a rotina é quando falta amor, né? Quando você se Quando sente falta amor, não é fazer aprisionado numa sempre a mesma rotina. coisa, O é ideal fazer sempre seria a mesma. essas do- é, voltas, né, que a gente dá na nossa nora, né? exato. Cada dia é muito parecido, mas que daqui emana uma perspectiva maior, né? Esse Maior. amor que faz abrir esse horizonte.
Então, vamos trabalhar um pouquinho esse conceito da liberdade, né? Que isso aí também é muito importante para até os pais, né? Como que os pais administram a liberdade dos filhos? Como é que os pais, e você pessoalmente, administra a sua liberdade? E isso tem algumas consequências, e nesse filme ele deixa muito claro, né? Como é que são isso. E liberdades, o que que é a liberdade? A liberdade é a capacidade de escolher o bem, né? E isso, à medida que você tem uma capacidade de escolher o bem e algo que te mantém mais livre, né, que você continua fazendo aquilo lá e ganhando em liberdade, você está exercendo bem a sua liberdade. Ou você está exercendo mal, isso não é liberdade, então é uma libertinagem. E a primeira etapa, ele se espanta com a rotina, com o voltar no mesmo dia, com o voltar. E quer sair, né? E é interessante que ele quer sair em cima daquilo que ele é, né? Diz, cara, você está falando com uma... Eu sou o tal, eu que tenho... Você tem que arrumar meu problema. Você fala com a produtora, você tem que arrumar minha solução. Ele não se viu dentro da solução, né? Ele não viu que ele é o protagonista do filme. Ele queria que alguém achasse uma solução para ele sair daquela rotina, né? Então, o problema ele estava querendo colocar para fora. Numa segunda etapa, é bem interessante, depois ele viu que ele não conseguiu, ninguém resolveu o problema dele, ele volta todo dia e fez essa pergunta, o que você faria se você tivesse, vamos supor, vivesse todo dia, o mesmo dia, se você tivesse esse dia, né? Ele falou, vou fazer tudo que eu poderia fazer, né? Se eu tivesse apenas um dia para viver. Sem consequências, né? Assim, né? E explorar, né, aí, as possibilidades do instinto humano sem do consequências. instinto humano. Ele não sabia até que ponto que ele estava livre disso, e aí ele faz o primeiro teste, que é ir ser preso, e depois volta no mesmo dia lá, e viu que não tem consequência. E aí, assim, ao deixar esse negócio e ver quando a liberdade não tem consequência, quando os filhos começam a fazer as coisas erradas e eles não têm a responsabilidade em cima disso, a gente começa a esquecer isso, né? O que pode dar? Não sei, provavelmente não vai dar muita coisa, mas no filme deu, né? Ele deixou assim, os prazeres, né? A solta, né? E o egoísmo, né? Ele é enorme. Ele foi primeiro para a luxúria, foi atrás de todas as moças que ele podia, e ele tinha uma vantagem, porque ele ganhava em conhecimento, né? Todo dia ele tinha mais experiência e podia fazer melhor com as coisas. E com isso ele foi fazendo, ele foi conquistando todo mundo lá. Mas ele via que tudo aquilo não chegava, vazio. Uhum. era vazio. Era vazio. E essa é a consequência, por mais que um filho nosso faz uma coisa errada, não tem consequência, mas ele não vai ser feliz, né? Ou uma mentira, ou uma coisa errada, não tem. Ele foi também, assim, para a comida, né? Você vê ele comendo, coisa que no começo ele falava que o cara comia errado, ele come de uma forma mais grotesca, ele come tudo que ele pode, por quê? Ele pode comer tudo, ele não engorda, ele não faz nada, não tem consequência os atos dele. Então, ó, quando a gente educa os filhos, é muito importante, né? A liberdade e a responsabilidade, elas têm que estar sempre junto. Né? Então, eu não posso abrir e dizer assim, esquecer disso. Você combinou com o filho, ele não fez, dizer assim, eu tenho que chamar a responsabilidade, você tem que fazer, você tem que vir, eu não posso. Ali mostra bem o que é esse trabalho, né? E vai vendo que esse trabalho ele vai escravizando cada vez mais. Você vai tendo que ir atrás, e atrás, e atrás, e atrás dele. E você vê ele fazer, né? Assim, chega a hora que ele está vestido, assim, que nem assim, de cowboy e outras coisas. Ou seja, você vai nos limites da tua imaginação, mas você não é feliz, né? Mas tinha algo nesse filme também que você pode dizer, e o Sábio fala muito disso, que ele transforma isso, ele é uma comédia romântica, né? O que salva uma pessoa? A paixão, né? O amor salva uma pessoa, né? E nas suas brincadeiras com todas as mulheres, sempre vinha a palavra
daquela que era a pessoa que chamou a atenção dele, porque a gente tem uma comparação entre duas pessoas, né? A Rita, uma bondade, uma gentileza, uma fineza, certo? Uma cultura, né? E aquilo sempre chamava a atenção dele, aquilo, né, chocava ele, né? E ele tentava fazer as outras coisas por egoísmo. Ele sempre chegava. Depois que ele já conseguiu tudo, faltava uma conquista para ele, né? Que era conquistar a Rita, né? E conquistar a Rita. E ele foi usando as mesmas técnicas que deu certo com as outras, ou chegou no que ele queria, né? Certo? Até um ponto que com a Rita não deu certo. Mas, nesse processo, é muito interessante, porque a gente pode ver o que faz uma pessoa mudar. Certo? É só o voluntarismo? É só a vontade? Né? Não, assim, a educar é pôr rédea nos instintos, é formar os instintos, formar a afetividade, formar-se de você. E as artes, o belo, né, ele tem uma composição muito forte nesse processo. Por isso, pessoal, na educação, quando a gente coloca as crianças para educar música, na escola tem poesia, né? E assim, não é só formar inteligência, eu tenho que formar a parte afetiva. A sensibilidade, né? A sensibilidade para as coisas. E nesse trabalho foi bastante interessante, que ele chegou uma hora, e às vezes a gente pode fazer isso com a esposa, né? Não sei se a gente fez, eu não fiz isso com a minha, mas ele fala assim, ele pergunta para a Rita que ele quer achar a Rita. Como ele vai usar isso para o dia seguinte, para o outro dia? Acho que ele viveu uns 2 anos, 3 anos preso naquilo ali, né? Né? As habilidades, pelas habilidades que ele conseguiu. E ele pergunta para ela, o que é ser um bom marido? Um bom homem, não era um bom marido, que a ideia de casamento para ele ainda estava muito longe, ele queria ser o homem que conquistava ela. E ela começou a falar que é sensível, que é amiga da poesia e tal. E aí ele, assim que sabia, e daí ele começou a estudar francês, ele começou a ler poesias para declamar para ela com puro interesse. E aí me lembrou assim, uma coisa que eu aprendi, assim, que um sacerdote muito amigo meu uma vez me disse, que, Ney, você precisa, às vezes a gente precisa fingir que é assim, fingir que tem aquela virtude, para depois, para a gente começar a se acostumar com aquilo. Por mais que você não tenha aquela virtude, mas você finge para você mesmo. E ele falou, primeiro você engana as pessoas que te vê de vez em quando. Depois você engana as pessoas mais próximas da família, que você é um cara virtuoso daquilo lá. Né? Por último, você está começando a se enganar você mesmo, mas você ainda não chegou a ser aquela virtude. Né? E ele começou a querer ser o homem que aquela moça gostaria de ser. E foi através da poesia que mexeu com ele. Mas tudo que ele fazia era em vão, porque não saía do coração. Quando a gente só faz isso, mas os olhos não brilham por aquilo, não sai do coração, porque a diferença do hábito e da virtude é a mudança do ser. O hábito te dá uma habilidade. Agora, a virtude é você fazer aquilo por uma razão maior. Ele te muda a pessoa. Né? E ele tentou fazer com a Rita, mas ele não mudava a pessoa. Ele era falso. E ela percebia isso. Na hora H, quando chegava no final, ele ia conquistar ela, ela voltava atrás porque faltava alguma coisa. A autenticidade aí desse... E aí ele se desespera. E aí a gente pode ver, assim, quando os filhos, né, ou às vezes até pessoas, ou até amigos nossos, que se deixaram, assim, às vezes se levar por um vício, né? O vício vai indo, e a gente toma um cuidado muito grande, porque ele perdeu o sentido da vida. Quando tudo que ele queria conquistar não conseguiu, ele falou, cara, então agora não tenho mais, agora eu vou já mergulhar. tentei, certo? E ele foi, vamos dizer assim,
E antes de chegar nisso, a gente passa por um degrauzinho que é muito interessante. Eu tento achar um culpado da coisa. Ele tentou conseguir, não conseguiu, e o culpado não é nele, é fora, né? Então ele tenta achar alguém que é o culpado de tudo isso. E é muito comum para a gente, quando a gente tem um defeito, a gente tentar achar alguém que é o culpado desse defeito. Eu sou assim porque meus pais fizeram, eu sou assim porque aquela professora, né, me deixou assim. Quer dizer, cara, se você não assumir o protagonismo da sua vida, da sua família, ninguém vai fazer. Só você consegue ser protagonista do teu mundo. Ele vai arrumar o dele, mas você vai arrumar o teu. Isso é liberdade. Isso foi o que Deus te deu, essa capacidade de você ser diferente. E ele viu que ele matou tudo, matou as pessoas, matava as coisas, e nada deu certo. E aí tem uma outra coisinha que eu achei sensacional no filme. Ele está desanimado, porque aí não adiantava nem ele se matar, que ele voltava. E ele chega assim, eu vou te contar toda a verdade. Né? Você não vai acreditar, né? Certo? Mas eu vou te falar. Né? Só que ainda a soberba estava lá em cima, né? Ele fala, eu sou Deus. Né? Ou eu sou quase Deus. Né? Porque tudo que eu faço não acontece nada. Né? E ele, pela verdade, tentando falar só a verdade, ele já tinha passado vamos supor, do egoísmo de querer fazer as coisas. Ele queria que ela, vamos supor, gostasse dele. Né? Que ela tivesse um carinho por ele. E em uma das conversas ele fala assim, o que mais me chateia é que amanhã, por mais que eu seja bom para você, você vai esquecer tudo isso. E o pior, ela vai lembrar o dia anterior em que eu era um arrogante, né, um egoísta, né, que eu falei coisas horríveis para ela, que ficou na memória dela. E ele fica, assim, comentando isso. Então, pela verdade, ele começa a sair. E é interessante que ele já não tem mais nenhuma pretensão, mas você vê ele com um livro de poesia na mão. Né? A afetividade foi mudando ele por dentro. Aí ele começa a estudar música, né? Ele fica exímio na música, por isso que a gente fala assim, aquilo passou 2 anos, 3 anos, né? Ele foi para a escultura. Para criar uma habilidade ali, né? Para criar uma habilidade na escultura, 4 anos, né? 5 anos, então ele já estava ali há 5 anos. Tem gente que vai ficar testando por uns 10 anos. Mas mesmo a arte, né, ela chega num limite da felicidade, do prazer, da realização. Eu toquei aquela música, eu fiz, mas ela não vai a tudo. E aí ele se depara com uma coisa maravilhosa, que é um senhor que está bem no começo do filme, um velhinho, que no começo ele até finge que ele não tem dinheiro, que passa despercebido, e aquele dia ele pega e dá todo o dinheiro dele para ele. E esse velhinho, assim, no final do dia, ele vê que esse velhinho morreu. E ele vai ver por que esse cara morreu. Ele morreu porque estava com fome, desnutrido. E pela primeira vez, ele criou um sentido para a vida dele. Eu vou salvar esse homem. No dia seguinte, ele levanta, pega esse homem, dá banho, leva lá no hotel. A gente não vê todos esses detalhes, eu imagino alguém assim, que a gente vê ele todo vestido, né, arrumado, dá comida, dá muita comida para ele, e ele morre. E outro dia ele faz outra coisa, ele morre. Aí ele se deparou com uma coisa mais grandiosa ainda, que é a transcendência, que é a morte. A morte nos ensina a dar sentido para a vida. A morte, e por mais que ele tentasse, que ele achava que era Deus, ele disse assim, cara, eu não consigo salvar esse homem. E é muito importante a gente ensinar os filhos que existe a morte. É muito importante. Tem coisas que fogem do nosso controle, né? A gente falava extrapola. Tem coisas que não adianta eu tentar achar o culpado e nem tentar
Quer dizer, não, eu preciso também aprender a me abandonar em Deus, ter essa segurança de que eu não cuido de tudo, né? Mas enfim, faz parte do jogo, Faz né? parte, né? E aí ele começa a última parte, que ele falou, cara, se eu consigo, vou tentar fazer. E aí é uma parte bacana do filme, que ele começa a fazer uma série de boas ações, né? Que a gente só entende na última cena que ele fala, o que eu posso fazer de bom para você? E você vê ele fazendo, não coisas grandiosas, como salvar uma vida, né, de um cara que está se afogando, de um menino que ia se machucar caindo da árvore, de umas mulheres que precisam trocar o pneu, mas são velhinhas. Uma série de atividades, de pequenas coisas. O trocar o pneu, ele estava na hora que elas precisavam. E ele estava cansado, feliz, né? E aí, assim, essa foi assim, a grande mudança dele. Ele criou um sentido. Ele não queria mudar o mundo, ele não queria salvar o homem, mas ele queria fazer, né, para muitas pessoas, né, o que essas pessoas precisavam. Quando a gente consegue embutir isso na nossa família, quando o marido e a mulher estão com essa disposição de ajudar o outro naquilo que ele precisa, então eu preciso saber qual é a necessidade da minha esposa, né, hoje, né, amanhã, vai mudando. Quais são as necessidades dos meus filhos? Quando eu não chego ali, certo? Cada Né, dia. e vejo, ó, cada Trocar um dia a pneu, comida está trocar uma pronta, não está fralda, pronta? fazer... Né? O que É, está acontecendo? Não, eu estou ali para servir. E esse ser útil. espírito de serviços, de utilidade, de ser útil, né, ali ele viu que, diferente daqueles 20, uns minutos atrás, em que não tinha sentido para ele viver, e tanto que ele jogava fora o dom mais precioso que ele tinha, que era a vida, agora ele viu que aquelas 24 horas que ele tinha podiam ser maravilhosas para ele e para muitas pessoas. E ele não fazia aquela do menino, é muito interessante, que ele fala, eu já te salvei 20 vezes e você nunca me agradeceu. Ele não estava ali pelo agradecimento da pessoa. Ele não tinha nada, ele estava entregando tudo, né? Ele queria só servir. E ele era muito feliz com isso, né? Ele conseguiu a grande felicidade. Por isso que ele achou a felicidade quando ele achou o espírito de serviço, né? Uhum. Essa é a grande riqueza aí, né? E é interessante depois, voltando agora para uma comédia romântica, né? Na qual Isso das... ele, ele se apaixonou pela Rita desde os primeiros momentos, embora ela era muito diferente, mas ela atraía porque a bondade atrai, pessoal. Né? A bondade, por mais que a gente às vezes não pense, mas ele falava, eu queria ser como você, eu queria ter a bondade que você tem, ter o sorriso, né? Ver o mundo dessa maneira. E ele tentou falar isso para ela, mas ela não acreditava. Numa cena final, é muito interessante, em que ela está no baile final, que ele no começo não queria ir, porque ele achava que era uma coisa de interior, que não estava no nível dele, ele estava muito acima de lá, e hoje ele estava lá, né, e servindo, porque ele estava tocando, depois foi dançar com a Rita, e muitas pessoas foram falar para a Rita e agradecer para ele o que ele tinha feito de bom. Então a gente vê que o que faz a gente ser bom não é o que a gente fala, mas o que a gente faz. Ao você fazer e ajudar outro, as pessoas falam, nossa, olha que interessante, essa é uma pessoa boa. Não é pelo que você fala. Os pais não adiantam dar sermão em casa. É espírito de serviço, né? Dar sermão, assim, não por experiência própria, não resolve. Já fiz isso e não resolve. Quanto mais a gente está a serviço, o que você precisa? Onde que eu posso te ajudar? Isso que vale.
E aí tem uma cena que eu acho bacana, que o Sávio que me contou isso aqui, às vezes ele ficava com nó na garganta quando ele Sempre tem. falava, ele é muito emotivo, Uhum. porque tinha uma cena muito bacana, né? Que quer dizer assim, quanto vale um bom homem, né? Ou um bom marido, né? E naquele final do filme, eles tinham um baile, que é um tradicional, e segundo a tradição da cidade, eles tinham o leilão dos solteirões, né? Certo? Cada uma podia dar um valor lá para resgatar um leilão de caridade. E como ele tinha, o Phil tinha feito tanta coisa pela cidade, e era um solteirão, vamos supor, sem ele querer ser, ele foi resgatado para lá. E aí, umas senhoras que ele ajudou, umas velhinhas, começaram a dar um dinheiro, uma outra deu outro dinheiro, outra deu um dinheiro. Todas as pessoas a qual ele tinha, naquele dia, feito uma caridade, falou, cara, esse cara tem valor. Esse cara tem valor. Né? E a Rita, né, que por muitas vezes desconfiava, mas vendo tudo aquilo, né, comentou, né, e no último lance ela dá 380 e 90 e tantos centavos. Ela deu todo o Tudo. dinheiro. E o sábio sempre fazia uma pergunta: quanto vale um grande amor? Né? Vale todo o dinheiro da nossa vida. Né? Ou, podemos dizer assim, não tem preço, vale tudo que eu tenho. Né? Para uma conquista de um grande amor. Mas de um grande homem ou de uma grande mulher. Né? Aquela que coloca as coisas, que tem virtudes. Né? Vale tudo. Né? E é muito bacana isso, que ele tentou conquistar ela, tentando falar, não deu certo. Mas quando ele mudou como pessoa, né, ela deu tudo que ela tinha para conquistar ele, para conseguir ele. Né? Bom, gente, aqui cheio de spoiler, mas eu acho que vale a pena, porque aí a gente consegue assistir esse filme com esse olhar, né? Com esse olhar de atenção, de desenvolvimento mesmo humano. A gente falava aqui no início, esse escalonamento pelo qual ele passou estava em busca da felicidade, né? Não é o caso do filme, não é o nome do filme, mas é o pano de fundo, né? Qual é a busca que a gente tem, em primeiro lugar, tendo esse filtro do nosso dia para encontrar situações em que a gente possa servir os outros, porque isso é o que foi de fato edificando, também sabendo contemplar, edificando a nossa alma, né? Educando a nossa sensibilidade, afetividade, para que a gente também possa saber servir da melhor forma possível, né? E não buscar esse reconhecimento do nosso trabalho, né? Acho que esse foi uma das coisas que apareceu ao longo do filme, né? Como ele vai, no começo, querendo essa retribuição, querendo que percebam, querendo que ela note, querendo que agradeçam, e de repente, não. A caridade, ela faz sem passar a conta, né? E essa trajetória tem muito a nos ensinar, né? E essa ideia final aí de que vale tudo, né? Que o amor vale tudo, um amor que foi fundamentado em obras, ele vale tudo. Então, todo esse percurso de felicidade, né? Se a gente quer, o que a gente mais quer para os nossos filhos, para as crianças, para as pessoas à nossa volta? Que cada um seja feliz. Então, de certa forma, esse percurso de felicidade deve perpassar a mente de cada um de nós, né? Então, para eu poder ensinar alguém a ser feliz, preciso partilhar com eles essas ideias também, né? Partilhar com eles essa perspectiva, sonhar junto, né? E ensinar a ser feliz, porque a grande chave do sucesso é essa, né? Então, eu não queria me estender muito, acho que a live também não tinha uma proposta de muito mais do que isso, mas eu vejo que tem muito a aportar. A gente falou aqui dos temas mais essenciais da natureza humana, e no fundo, essa educação que se pauta na felicidade é a educação mais assertiva possível. Em algumas ocasiões, como professora, a gente via em situações de qual é a nossa finalidade enquanto educador, né? É que sejam bons cidadãos, é que sejam pessoas resolvidas, é que sejam pessoas né, com iniciativa. No fundo, a gente quer que sejam pessoas felizes, né? E para ser feliz, ela precisa aprender tudo isso que a gente falou agora, aprender a servir, aprender a amar de verdade,
desprendida até, né, do elogio, desprendida até do que eu quero, né? Puxa, eu amo meu filho quando ele faz aquilo, eu amo meu filho, mas também está desprendida, né, das respostas que ele vai dar, né, pro dia a dia dele. Então, esse amar incondicional, esse amar que é doação, e isso que a gente falava aqui, é estar no momento certo, na hora certa, apesar do cansaço, né, apesar da altura do campeonato, em que a gente se encontra já apertado, espremido como um limão, mas se colocando à disposição, porque é isso, essa é a chave da felicidade, é aí que a gente consegue fazer do nosso tempo, né, esse feitiço do tempo, fazer do nosso tempo uma moeda de felicidade mesmo. Perfeito, quer dizer, o feitiço do tempo, quer dizer, é isso, quer dizer, todo mundo tem o mesmo dia, depende do que você vai fazer naquele dia, né? Se você faz para você, pode ser que você não vai ser feliz, agora quando você faz para os outros, você vai ser muito feliz. Esse é a grande ideia, certo, desse filme. E a ideia também é que ele tem que ser o protagonista. Você não adianta você querer dizer que a felicidade vem de fora. Então aí vamos já linkando com a próxima semana aí, a gente está indo em busca de um livro aí que é um best-seller. Eu A gente trouxe aqui vai para mostrar. falar aí, ó, quer dizer, que é as 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Aqui já na família, né, Aqui das já está na famílias família, eficazes. Exato. as famílias eficazes. E esse livro desses 7 hábitos, a semana que vem a gente vai começar a discutir os 3 primeiros hábitos, né? Seja Então, proativo, comece com um objetivo em mente. E infelizmente, o primeiro mais importante, né? A gente está falando aqui de então, temas muito importantes, né? Então, esses 3 primeiros tópicos aplicados a esse plano de família, considerar como fazer isso em família. Não só aqui a gente ilustrou com o filme, mas agora a gente pode pensar, né, de uma forma até mais sistematizada, né? Mais, sabendo que agora a gente gosta desse contraponto, né? Toda hora, educar é uma arte e é uma ciência. E exige essa paixão para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Então, é uma arte porque, sim, supõe essa sensibilidade, supõe essa intuição afinada, supõe essa capacidade de perceber o outro, mas é uma ciência porque exige aqui um plano, né? Um plano de um desenvolvimento método. pessoal, um método de como perpassar isso para os outros que estão à nossa volta. Em primeiro lugar, pelo exemplo, mas também por esse método que a gente pode também estudar e levar a cabo, né, ao longo das semanas que perpassam a nossa vida. Então, essa vai Porque ser esses 3 primeiros, depois a gente vai explorar os próximos, é que tem muito os assunto, só próximos. esses 3 primeiros. Porque a gente às vezes a gente não planeja a família, né? A gente planeja a carreira, planeja, assim, às vezes a minha parte profissional, se eu tenho um esporte, um hobby, eu planejo, mas o que eu quero, o que Deus quer da minha família, o que Deus quer de cada um desses filhos? Isso é muito difícil. Mas assim, não eu digo aqui do cara é complexo, né? Ele é muito complexo, não é difícil, é complexo, né? Difícil é você levar um homem na rua, né? Porque é difícil, tem muito, vou levar para Marte uma nave, isso é difícil. Agora, é complexo porque existem vários fatores, mas eu posso começar, o trabalho é complexo por causa do ser humano, mas eu tenho o dever de dizer para aquela minha filha, ou pensar para aquela minha filha, né, ou para o conjunto da família, que exemplo eu quero dar para os meus parentes da minha família, né? Que exemplo eu queria deixar, ou que legado a gente vai deixar para os nossos amigos, da nossa família. Então, esse legado é o pensar lá para frente, é o planejar. E aí a gente pode dizer assim, aí com este legado eu posso começar a construir. Se eu pensei no futuro, lá no final, né, a gente vai estar conversando. Então, a ideia é saber que eu sou protagonista, que enquanto você não colocar você como o grande protagonista, as coisas não acontecem. Para você, não acontece para o outro. Sabe que Né? para finalizar, que outro dia eu estava assistindo uma palestra e contaram uma historinha, achei bem simpático, a história de um pai que era alpinista, assim, e foi, enfim, passar umas cavernas, subir uma montanha com um filho pequeno. E o filho não conhecia o eco, né? E de repente ele deu um grito
e ouviu esse grito. E aí o filhinho gritou: Quem é você? E ouviu: Quem é você? Sai daqui! Daí, sai daqui! Aí ele olhou pro pai, né? Ele falou: O que que é esse cara, né? E aí o pai falou assim: Você é tão legal, você é tão legal, né? E foi brincando assim, né? Quer dizer, o filho mostrava ali algumas frases que o deixava assustado, parecia que o menino tava, que o eco, né, tava intimidando ele. E o pai depois soltou algumas frases: Puxa, você é legal, quero ser seu amigo. E de repente outras frases, né? Ele falou: Olha, chamam isso de eco, mas eu chamo isso de vida. A vida é o que a gente dá, a gente recebe de volta também, né? E essa perspectiva do feitiço do tempo mostra muito claro isso, né? Se a gente quer ser amado, né, a gente precisa amar, amar sem medo, amar sem filtro e amar sem essa autocomplacência, né? Mas dando tudo, né? Zerando a conta lá e apostando no espírito de serviço. E cada vez mais a gente vai aprofundando nesses temas em como fazer isso, né? Que não é simplesmente uma ideia bonita, mas exige também um debruçar-se sobre a prática. Pai, foi muito bom. Esse filme não está muito, vamos supor, às vezes é meio difícil, não está no Netflix, Sim, nem na Prime, mas está no Brasil Paralelo. E lá você consegue, e também está, talvez, algumas coisas no YouTube. Você no consegue fazer YouTube. esse filme. Então, mas eu digo Tem que que ver são os dramas. preciosidades. Então, vale a pena, pessoal, assistir com essa ideia. Você não vai ter um filme, não é um É um filme Velozes de e ação, não Furiosos, é? não é um Indiana Jones que vai vir lá. Não é feito para você assim, ter emoção. É para você raciocinar em relação à vida, é para você dar exemplo, assistir junto com os filhos mais velhos, né? E mostrar, ó, filho, isso aqui é a liberdade. Ó, quando a gente não usa bem a liberdade, é isso que acontece. Né? E é dali tirar muitas consequências. Né? Espero que vocês aproveitem bastante, né? Possam ver, assistir e ajudar bastante na educação dos filhos aí. Certo, boa noite, pai. Até as próximas semanas aqui. Até a Beijo. próxima Tchau, semana. tchau. Beijo aí para Tchau, todo mundo que tchau. acompanhou a gente. Valeu.